no estado do Maranhão. Os candidatos ingressaram com reclamação no Tribunal Superior Eleitoral, que mereceu a seguinte decisão monocrática, liminar, do eminente ministro Ricardo Lewandowski, aspas, isto posto e sem prejuízo de ulterior exame da questão pelo relator sorteado, defiro o pedido de medida liminar para suspender os efeitos do indeferimento dos registros das candidaturas de João Loura, Maria Feliz Pereira da Silva e Getúlio dos Santos, fecho aspas. Ao tomar conhecimento da aludida decisão, o magistrado prestou informações ao Tribunal Superior Eleitoral, ainda na manhã de 4 de outubro do fluente ano, informações estas nos seguintes termos. Eu vou poupá-los da leitura da íntegra das informações e ressaltar a parte final em que Sua Excelência, o ora requerente, afirma o seguinte, aspas, fundamentos pelos quais presto as informações requisitadas e informo que não se dará cumprimento a liminar, incluindo os reclamantes no sistema de votação, diante da antijuridicidade da decisão de Vossa Excelência. Fecho aspas. Ante o descumprimento da decisão, o Tribunal Superior Eleitoral, além de ratificar a liminar do relator, determinou a comunicação do fato à Corregedoria Regional Eleitoral do Maranhão para, aspas, apurações de eventuais responsabilidades imputáveis ao juiz eleitoral, inclusive por danos causados a bens públicos, fecho aspas. Segundo informações prestadas pelo TRE, o descumprimento da decisão proferida pelo ilustre ministro do Tribunal Superior do Trabalho do Supremo Tribunal Federal possivelmente terá sido um dos motivos do, aspas, bulício ocorrido no município de Benedito Leite, no dia 5 de outubro, com bens públicos atingidos, urnas eletrônicas queimadas e destruídas, juízes e servidores ameaçados, culminando com a anulação das eleições naquela cidade, fecho aspas. Efetivamente, como é público e notório, foi anulada a eleição de primeiro turno no município de Benedito Leite e designada outra para o último dia 26 de outubro. Foi nesse cenário de descumprimento de decisão judicial de ministro de Tribunal Superior e de iminente realização de nova eleição no município que o TRE, conforme acentua nas informações, não teve outra alternativa senão afastar preliminarmente, fecho aspas, o requerente das funções de juiz eleitoral. Como se percebe, a hipótese vertente é de juiz eleitoral que, aberta e ostensivamente, declara que não cumpre decisão judicial emanada de ministro do Tribunal Superior, aspas, diante da antijuridicidade da decisão, fecho aspas, recusando-se de forma assintosa à inclusão dos candidatos no sistema de votação. Note-se que poderia perfeitamente fazê-lo, porquanto, ainda na véspera da eleição, em 4 de outubro de 2008, mais precisamente, tomou conhecimento da liminar concedida no Tribunal Superior do Trabalho. Penso que, em semelhante circunstância, de fato, não restava ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão outra alternativa senão o afastamento, inclusive como condição inafastável para propiciar aos candidatos a disputa no pleito eleitoral do último dia 26 de outubro, que então avizinhava-se. Ironicamente, agora o ora requerente, que não se revelou tão cioso da obediência à lei em um Estado democrático de direito, como seria, data vênia, desejável e exigível de um magistrado, socorre-se de controle de legalidade da decisão administrativa do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Certo que, em linha de princípio, o afastamento do magistrado do exercício pleno da função jurisdicional supõe a abertura de processo administrativo disciplinar pelo respectivo tribunal ante a plausibilidade da imputação, precedido de defesa prévia, conforme está consagrado na nossa resolução número 30. Impõe-se tal diretriz porque é necessário um juízo de cognição sumária da consistência e plausibilidade da imputação dirigida ao magistrado. Na hipótese vertente, todavia, não houve afastamento do exercício pleno da função jurisdicional e, ademais,
A cognição sumária dos fatos tornou-se, em meu entender, prescindível ante a conduta do requerente, como eu disse, de aberta e ostensiva desobediência à decisão judicial. Recorde-se que, consoante dispõe o artigo 35 da Lei Complementar número 35, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, são deveres do magistrado, aspas, cumprir e fazer cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de ofício. Fecho aspas. Sobretudo, impende realçar que, no caso específico do juiz eleitoral, a premência de prazos e a urgência que constituem a tônica do processo eleitoral, em meu entender, não se compadeceriam com a concessão de prazo para a defesa prévia e ulterior deliberação de abertura de processo administrativo. Não se cuida, de resto, de preterir formalidades essenciais ao resguardo do direito de defesa do requerente, pois não se suprimiu o direito de defesa prévia nessa fase procedimental. Apenas se postergou o exercício do referido direito. Assim, honrou-se o princípio da ampla defesa, conquanto esta haja sido relegada a um segundo momento, em virtude da urgência com que se impunha uma tomada de decisão pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. De resto, o requerente já se manifestara, ao menos de algum modo, previamente, em face da decisão judicial superior. Declarara com todas as letras que não a cumpriria. Entendo, em conclusão, que em caso excepcional da envergadura do ora examinado, em que emerge do juiz eleitoral patente e grave descumprimento de dever funcional, não há ilegalidade no excepcional afastamento preventivo e acautelatório do magistrado do exercício da função eleitoral, em circunstância em que se postergue a virtual instauração de processo administrativo disciplinar e a oportunidade para a defesa prévia. A natureza acautelatória e urgente do provimento administrativo, a exemplo do provimento jurisdicional, como só é acontecer com as liminares, muitas vezes reclama decisão inaudita altera pars por aplicação do artigo 804 do Código de Processo Civil, aqui analogicamente. Protrair-se o exercício do direito de defesa sem o suprimir não constitui ilegalidade, em meu entender, máxime se trata de providência inafastável, inclusive a bem da ordem pública. Ressalto que, segundo acentua o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, a conduta do requerente presumivelmente concorreu para distúrbios sociais graves, ao ponto de provocar a anulação da eleição. Insta a realçar, finalmente, que a deliberação de afastar o magistrado foi devidamente motivada durante a 8ª sessão extraordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, de 13 de outubro de 2008. O plenário identificou o descumprimento da decisão e fundamentou de modo pormenorizado o afastamento do requerente, conforme se vê das notas taquigráficas anexadas aos autos do presente procedimento de controle administrativo. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados no presente procedimento de controle administrativo e, assim, prejudicada a postulação de reconsideração do indeferimento de liminar. O recurso foi considerado improcedente, acompanhando o voto do relator conselheiro João Oreste Dallazen. Durante a votação em plenário, foram acrescentadas outras providências. Vamos conferir agora como ficou a decisão final neste caso. Proclamo, portanto, que por unanimidade julgaram-se improcedentes os pedidos e determinou-se o encaminhamento, julgou-se também prejudicado o pedido de reconsideração do indeferimento de liminar e determinou-se igualmente o encaminhamento de cópias da presente decisão à Corregedoria Nacional de Justiça e ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para as providências cabíveis. E por aqui fica o nosso programa de hoje com os destaques da sessão do dia 4 de novembro de 2008. Encontro marcado no próximo Sessão CNJ, aqui na TV Justiça.